Bom dia, Walkers! Eu me chamo Lara Walker e hoje eu vim falar para vocês a verdadeira história dos vilões em The Walking Dead. Muitos fãs de The Walking Dead, muitos Walkers, eles acreditam que não existem vilões na série, que existem só sobreviventes. Mas hoje, através desse vídeo, você vai descobrir que existem sim vilões e eles podem ser horríveis em The Walking Dead. Vamos começar então por ordem cronológica de acordo com as HQs. Vou começar primeiro com o Governador. A história do Governador é contada nos livros The Walking Dead. Vamos lá, são dois irmãos, Brian Black e Philip Black. Philip Black não resistiu e acabou morrendo no apocalipse. Brian acabou enlouquecendo, ele queria agir como irmão, ser confiante como irmão, então ele roubou a identidade do irmão e começou a agir como o irmão dele. Por isso que fica aquela confusão de nomes, que ninguém sabe se é Brian, ninguém sabe se é Philip, é Brian. Philip é irmão morto, Brian é o governador, ok? Depois que Brian perdeu o Philip, ele perdeu também a sua sobrinha, a menininha zumbi, a Penny. Ela foi baleada, aí assim que ele enlouqueceu, ele começou a andar com ela zumbificada. Então, Penny é sobrinha de Brian e filha de Philip. Por isso que ele chama ela de filha, porque ele roubou a identidade do irmão. Tá meio confuso, eu sei. Enfim, de acordo com as HQs e com os livros, quando o Rick chega até Woodbury, a primeira introdução deles é a seguinte: o Rick vê os zumbis e fala: "Nossa, mas pra que tantos zumbis? O que vocês fazem com eles?" Aí o governador fala: "Bom, nós alimentamos eles com forasteiros. Bem-vindo, forasteiros." Tipo, gente, eu tranquei na hora quando eu vi. Então, o governador, ele cortou a mão do Rick fora. Ele era uma boa pessoa, eu tô contando a história do governador depois que ele perdeu tudo que ele perdeu. Não é desde o início, senão seria 1 hora de vídeo, porque ele tem 8 livros, gente, então é muita coisa. Então o governador, ele cortou a mão do Rick fora, nisso a Michonne pulou na orelha do governador, mordeu, arrancando a orelha dele. E o que o governador fez? Ele abusou da Michonne diversas vezes. Tem cenas bem explícitas nas HQs dele machucando ela, abusando dela. Aí, quando eles conseguem fugir, quando o Rick, Michonne e Glenn conseguem fugir, o governador, ele pega os dentes da menininha zumbi, arranca todos os dentes dela e começa a beijar ela sem ser mordido. Uma coisa que eu esqueci de mencionar foi a vingança da Michonne contra o governador, onde ela pregou o precioso dele no chão, deixando ele de 4, introduzindo uma colher no orifício dele e com a mesma colher arrancando um dos seus olhos, cortando e cauterizando o braço dele e perfurando o corpo dele diversas vezes com uma furadeira. Ok, o governador então ele foi morto pela Lily. E nas HQs e nos livros, a menininha zumbi, a Penny, ela continua viva. Viva ou morta, Ninguém sabe se realmente mandaram ela de vala direto. Segundo vilão que eu vou falar agora é o Joey. Eu acho que é Joey. É o Joey. O Joey, então, nas HQs, de acordo com as HQs, ele não é nada mais, nada menos que 3 trigêmeos bandidinhos que eles ficavam lá em rodovia esperando algum sobrevivente passar para roubar esse sobrevivente. Nisso, ele encurralou o Joey, então encurralou nas HQs o Abram, o Carl e o Rick. Nisso, um dos trigêmeos arrancou a calça do Carl e quando estava indo abusar o Carl, o Rick surta, arranca o pescoço de um na mordida, aí o Abram mata o segundo e o terceiro corre tentando erguer as calças e não consegue, porque o Rick alcança ele e acaba com ele. Esse foi o segundo. No terceiro, na ordem cronológica, o nosso querido Garrett, o canibal do Terminus. Nas HQs não existe Terminus, eles ficavam andando, procurando algum sobrevivente sozinho pra acabar com esse sobrevivente. O Garrett é uma história um pouquinho mais complicada, assim. Ele admite nas HQs que quando ele tentou sobreviver no início, procurando suprimentos, comendo suprimentos, caçando, ele tentou. Só que chegou uma hora que ele não estava conseguindo achar comida. E o que ele fez? Ele matou e comeu os próprios filhos.
eles tinham filhos no grupinho deles, eles mataram uma por uma das crianças para comer a carne. E depois que acabaram as crianças, eles foram atrás de um único sobrevivente vagando sozinho para fazer a mesma coisa. O Garrett, então, ele foi morto a sangue frio pelo Rick. O Rick, Andrea e companhia mataram, então, o Garrett. Os Wolves, os lobos. Nas HQs, os lobos, eles estavam vigiando o Rick muito antes de Alexandria. Na cidade de Atlanta mesmo, ele já estava lá vigiando, mas não desde o início, gente. Bem depois, ok? Depois da prisão. Eles estavam passando pela cidade, então os lobos avistaram eles e começou a perseguir, a seguir até chegar em Alexandria. Quando eles chegaram em Alexandria, os lobos bateram na porta do Rick falando: "Oi, porquinhos." Os lobos chegaram. Nisso, não deu nem 2 segundos. A Andrea, que estava lá em cima com uma arma, matou todos. Ou seja, nem chegar dentro da Alexandria, os lobos não conseguiram. Agora nós vamos ver de quem? Lizzie e Micah. Desculpa, gente, eu sei que eu pulei a ordem cronológica, mas eu tinha esquecido delas. Lizzie e Micah nas HQs são Billy e Ben, irmãos gêmeos de 8 anos. O Billy, ele não apresentava ser igual a Lizzie na série, né, que achava os zumbis normais. O Billy, ele nunca mostrou essa de achar tal coisa normal. Na verdade, foi um choque muito grande, que ele pegou e matou o próprio irmão sem mais nem menos, e falou que o irmão dele ia voltar igual a mãe e o pai dele aconteceu, né? A mãe e o pai dele foram mordidos e voltaram, e ele achou que o irmão dele ia acontecer alguma coisa, que ia voltar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Depois que Billy matou o Ben, Billy, ele ficou isolado dentro do van, ele ficou isolado lá dentro, pra não matar e não machucar mais ninguém. Nisso, então, o Crow, durante a noite, vai lá e dá um fim no Billy de uma vez por todas. Lembrando que Lizzie e Micah aconteceu antes dos canibais nas HQs. Vamos falar então do Negan. O Negan, ele tem uma mini história dele na série, né? Ele tem um episódio contando a história de vida dele. Nas HQs, ele não tem essa história. Ou melhor, nas HQs, fonte de The Walking Dead, ele não tem essa história, mas em outras HQs tem. O Negan, na introdução do Negan, o Negan ameaçou entregar o Crow para os sussurradores abusarem. Sim, se você lê, você vê que o Negan, ele fala que se continuasse o choro e a gritaria, ele ia deixar os salvadores se divertirem com o Crow. O Negan também, ele, na série, né, na série eu acho que passa muito uma visão boazinha do Negan, porque a Sasha, né, na série ela se matou. Na HQ, o Negan mesmo que matou a mulher, que não era a Sasha, era a Holly na HQ. Ele mesmo matou a Holly. Ele matou diversos outros personagens a sangue frio. Ele deixou o Rick manco, gente. Ele quebrou a perna do Rick, deixou o Rick manco. O Negan, ele foi criado para ter um morrido nas mãos do Rick. O Rick iria decapitar e entregar a cabeça para Maggie, mas o criador, Robert Kirkman, ele desistiu dessa ideia, mas ele futuramente queria que a Maggie mesmo matasse o Negan, e ele também desistiu dessa ideia, então ele só deixou o Negan vagando pelo mundo nas HQs, sozinho e isolado. Nós também temos o Gregory. O Gregory, nas HQs The Walking Dead, ele tentou envenenar a Maggie, cara. Ele tentou envenenar a Maggie. E ele quase conseguiu, só que Jesus estava de olho o tempo todo ali protegendo a Maggie. E quando Jesus percebeu o que o Gregory tinha feito, foi pra cima do Gregory, batendo no Gregory. E na HQ o Gregory não é tão insuportável assim igual na série, gente. O Gregory, ele foi morto pela Maggie. A Maggie pegou e enforcou o Gregory. Eu sei que eu tô contando a história de vida ali pra vocês, mas eu já tô explicando meio por cima como alguns são, porque alguns não têm história de vida, infelizmente. Outros têm, outros não. Nós também temos a Alpha. A Alpha é mais complicado, gente, porque a Alpha, ela tem uma história tanto em Talis Wolf, The Walking Dead, como nas HQs The Walking Dead. Então eu vou colocar em ordem aqui. Talis Wolf, The Walking Dead, Alpha, então, ela tava tentando sobreviver com a Lydia e ela fica num barco, num lago lá, né, com outros sobreviventes. E ela começa a desconfiar de um cara lá, ela tenta avisar os outros, mas os outros chamam ela de louca, né, o nome dela é Dee. Chama a Dee de louca, fala que não é isso que ela acha, que ela tava alucinando a cabeça, e no final era exatamente o que ela achava. O cara que ela suspeitava realmente era uma pessoa ruim e tentou matar todo mundo.
e conseguiu matar metade do barco. Ela e a Lídia então saíram e ela queria que a Lídia aprendesse a se defender. Ela entregou a faca pra Lídia, tentou obrigar a Lídia a matar um zumbi, mas a Lídia não conseguia. A Lídia, ela não tinha culhão suficiente para matar zumbis. A Alpha, então, ela vê que a Lídia não ia conseguir sobreviver nesse apocalipse. Ela decidiu, então, matar a Lídia e depois se matar. Só que antes dela fazer isso, ela acaba encontrando os sussurradores, que os sussurradores vêm e conversam com ela. Essa é antes, né, no início do apocalipse. Agora, a história da HQ. A Alpha deixava os sussurradores abusarem das mulheres do grupo e da Lídia. Foi assim que a Lídia perdeu a virgindade dela nas HQs. Os sussurradores abusaram dela e a Alpha deixava. A Alpha sabia. A Alpha deixava, então, os sussurradores abusarem da Lídia, porque a Alpha acreditava que a Lídia só seria a mulher forte mesmo quando se defendesse sozinha desses sussurradores. O que é uma coisa bem difícil, né? A Alpha, nas HQs, ela morreu decapitada pelo Negan. Após ela acabar se mostrando frágil, ela começa a chorar falando que tá com saudade da Lídia, e o Negan aproveita esse momento de fragilidade e decapita ela. Vamos falar do Beta, nosso querido maravilhoso Beta, né? O Beta, nas HQs The Walking Dead, ele é um famoso jogador de basquete. Por isso que ele é alto, ele é forte e ele é rápido. Porque nas HQs The Walking Dead ele é um famoso jogador de basquete. O que não faz no menor sentido terem colocado ele na série como cantor country. Gente, por que colocar o cara como cantor country? Chega até a ser piada. Ele, então, nas HQs, ele é um famoso jogador de basquete. E é só isso que a gente sabe sobre o Beta, porque não se fala nada sobre ele, nem o real nome dele na HQ a gente sabe, porque em momento nenhum é citado. Tanto que Aaron e Jesus vão citar o nome dele. E o que acontece? Ele não deixa. Ele não deixa. O Beta, ele foi morto pelo Jesus e pelo Aaron. O Beta, né, ele levou uma Lucille nas costas. Ele quebrou a Lucille do Negan com as costas dele. Ele ficou uns 2, 3 dias ali meio vai e vem, sabe? E quando ele voltou, ele tentou matar Jesus e Aaron, mas os dois juntos contra um acabaram vencendo. E o Aaron deu um tiro na costela, né, do Beta, e o Beta acabou falecendo ali mesmo. A Pamela Milton, ela é a última, entre aspas, vilã de The Walking Dead. Nas HQs, a Pamela Milton, ela é chamada de governadora, o que deixou o Rick bem assustado. O Rick, governadora? Eu não tenho uma história muito boa com governadores. Então, deu um rolo lá que a governadora Milton, ela ficou bem brava, que ela achava, na verdade, que o Rick e as outras comunidades iam atacar ela mandou os soldados dela atacarem o Rick. Aí o Rick se irrita e fala, para todo mundo, né, pra ninguém se atacar. Aí nisso ela se mostrou, né, ser quem ela era. Ela queria atacar todo mundo usando as próprias pessoas. E ela foi tirada do poder por isso, mas ela não chega a ser uma vilã, né? Não chega a ser, mas eu gostaria de citar ela aqui, porque ela bateu de frente com o Rick. E como todo mundo diz, quem bate de frente com o Rick é um vilão. É isso, então, eu contei meio por cima a história de alguns vilões e a passagem deles. Os desses considerados vilões, os que estão vivos até agora, é Negan e Pamela Milton. Mais um que pode ser considerado vilão é o Sebastian Milton. Por que Sebastian Milton pode ser considerado um vilão? Porque ele foi responsável pela morte do Rick nas HQs. Ele não aceitava que a mãe dele, né, então tinha parado de ser presidente, a governadora, e ele foi lá e assassinou o Rick a sangue frio. Mas o final do Sebastian Milton é ele preso permanentemente, né? Ele pegou prisão perpétua após matar o Rick e tá preso até hoje em dia lá, já tá até velhinho na prisão. E essa é a história de alguns vilões de The Walking Dead, a passagem deles, a história de um deles e como eles acabaram morrendo em The Walking Dead. Os únicos que estão vivos são Pamela Milton, Negan e Sebastian Milton. O resto foram todos de arrasta pra cima. É isso, gente. Se você gostou de saber a história de algum deles, a passagem de outros e o fim deles, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa o joinha e compartilhe esse vídeo com quem gosta de curiosidades. É só isso e até o próximo vídeo!